Palavra o meu coração sobre a promessa de Deus na nossa vida. Aleluias. E que quem passou por essas portas nessa noite e que tem uma espera, uma promessa de Deus, que ainda esteja demorando, mas eu quero te dizer que Deus, Ele irá cumprir nas nossas vidas o que Ele nos prometeu nessa noite. Então abra o coração em nome do Senhor Jesus, para que Deus possa fazer o que Ele tem a fazer nessa noite. Amém, Jesus. Então, Êxodo 3, 7. Depois nós vamos ali para Números. Êxodo 3, 7 diz assim: E disse ainda o Senhor: Certamente eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desce a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir naquela terra, uma terra boa, ampla, a terra que emana leite e mel. Aleluias. Agora vamos lá para Números. Números 13. Glória a Deus. Número 13. Glória a Jesus. 25. Glória a Deus. 13, 25 diz assim: A cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação, os filhos de Israel, no deserto de Pará e Caldiz, e deram-lhe conta a eles, e toda a congregação mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés, dizendo: Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, este é o fruto dela. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderosa, e a cidade é muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, que habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus, que habitam na montanha, e os cananeus também habitam no pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Então Caleb fez o povo Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz: Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Os irmãos podem assentar nessa noite. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmãos, quem não conhece a história do povo de Israel? Quem não conhece? Todos conhecem a história do povo de Israel. Aleluia, louvado e engrandecido. Eu quero falar para cada um que está aqui nessa noite que todos nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Todos que estão aqui têm uma promessa a qual Deus prometeu algo para a tua vida. Todos têm uma promessa do Senhor para ser cumprida nas nossas vidas. Aleluia. Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos vivendo num tempo muito difícil, um tempo muito dolorido aqui na terra, um tempo muito difícil, com muitos acontecimentos que nós temos visto. Aleluia, louvado, engrandecido. E por causa, talvez, desse tempo a qual muitos têm visto, nós temos visto, muitos têm duvidado daquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha e para a sua vida. Mas eu quero dizer para cada um que está aqui nessa noite: Deus, quando Ele promete, Ele faz. Deus, Ele não é igual igual o homem que promete e não cumpre. Quantas das vezes nós falamos assim: olha, eu vou à sua casa, eu vou encontrar com você, eu vou fazer isso, e nós não faz, porque nós somos sem palavra. Mas nessa noite eu quero te dizer: o Deus de Israel, Ele fala e Ele cumpre o que Ele fala. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Então aqui nós estamos diante
de um povo que tinha uma promessa de Deus. Um povo que Deus tinha prometido que ele ia entregar, aleluia, uma terra abençoada, uma terra próspera, uma terra maravilhosa, aleluia. E esse povo, eles viviam escravo ali no Egito. Esse povo, eles ficaram ali, mais ou menos, muitos estudiosos, uns falam que é 400, outros dizem que é 420, outros dizem que é 430, enfim. Esse povo ficaram muitos anos escravo no Egito. E Deus tinha feito uma promessa que aquele povo, ele iria tirar aquele povo daquela escravidão, daquele sofrimento, daquela vida que aquele povo vivia. Aleluias. E a palavra de Deus diz que passaram esses anos todos, como eu disse nessa noite, mas chegou um belo dia, aleluia, louvado, engrandecido, que a palavra de Deus diz que aquele povo era um povo que adorava a Deus, era um povo que servia a Deus, mas esse povo, eles tinham deixado, aleluia, de adorar a Deus, eles tinham deixado de buscar a Deus, por isso Deus se calou para aquele povo, aleluia, louvado, engrandecido. Mas a palavra de Deus diz que aquele povo de tanto sofrimento que estava passando ali no Egito, nas mãos de Faraó, aleluia, a palavra de Deus diz que um belo dia esse povo, eles lembraram que eles tinham um Deus poderoso, um Deus que podia todas as coisas, e a palavra de Deus diz que eles se juntaram e clamaram a Deus, pedindo um socorro para aquela situação que aquele povo estava vivendo. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor daquele povo, e ali aonde Deus envia Moisés para libertar aquele povo. E a palavra de Deus diz que então Moisés vai ali salvar aquele povo, libertar aquele povo daquela luta, daquele sofrimento, aleluia, louvado, engrandecido. E a palavra de Deus nos relata que ali então chegou Moisés, aleluias, para libertar aquele povo, aleluia, louvado, engrandecido, que todos, eu creio aqui, já conhecem e sabem da história. Mas aleluia, interessante, irmãos, que no decorrer desta caminhada, aleluia, que esse povo estava ali, aleluia, foi sofrendo, foi chorando, foi gemendo, enquanto chegava aquele libertador. E nessa noite eu quero dizer para mim, para cada um que está aqui nessa noite, não é diferente a nossa vida, a nossa caminhada, enquanto Deus prometeu para mim e para você algo nessa terra, nós precisamos caminhar, e nessa caminhada nossa que nós estamos caminhando, nós caminhamos chorando, nós caminhamos gemendo, nós caminhamos sofrendo, aleluia, mas nós temos que caminhar. Aleluia, nós não podemos parar, nós precisamos caminhar, aleluias. Aleluias. Interessante, irmãos, porque se nós sentarmos, ficar de braços cruzados, nós não vai acontecer nada na nossa vida. Mas a partir do momento que nós se colocamos sobre os pés, como o povo ali de Israel, o povo estava acomodado, o povo estava parado, o povo estava dormente, mas teve ali um belo dia que aquele povo se levantou e aquele povo foi clamar a Deus, e a palavra de Deus diz, aleluia, por causa daquele levantar, daquele clamar que eles fizeram, Deus ouviu e enviou o libertador. E nessa noite eu quero dizer para mim e para todos que estão aqui nessa noite, eu passo sempre isso nessa igreja, Deus só trabalha em cima de atitude, porque Deus, Ele não fez para nós ficar sentado. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias, porque quem senta não recebe de Deus, mas agora quem levanta e diz, eu vou conseguir, eu vou vencer, vai dar certo na minha vida, eu vou atravessar o mar. Aleluias. Eita, Ramanai.
Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Interessante, irmãos, que nessa caminhada, aleluia, aqui em Êxodo eu li que Deus ali fez uma promessa para o povo, enviou Moisés e prometeu que aquele povo iria ver aquela terra, uma terra onde manava leite e mel. Lá em Números, aleluia, louvado, engrandecido, então Deus enviou ali Moisés e tirou o povo. Aqui no livro de Números, aonde nós lemos, aleluia, ali estava, aleluia, Moisés enviou, aleluia, 12 espiões naquela terra, para dar uma espiada, para ver como era aquela terra, como era que eles iam entrar, como ia acontecer, para eles possuir aquela promessa que Deus tinha prometido para eles. Interessante que a palavra de Deus, como eu li nessa noite, aleluias, aleluias, o povo foram espiões, e a palavra de Deus diz que aqueles espiões voltaram. Quando aquele povo voltaram, eles vieram trazendo, eles ficaram ali 40 dias, eles vieram trazendo a notícia, como era Ariane aquela terra, o que tinha dentro daquela terra, e a palavra de Deus diz que eles voltaram e chegaram, falou para Moisés, para Arão, falou, olha, realmente a terra é boa, a terra existe, imagina que lá os frutos são enormes, gigantes, os cachos de uva, as romãs são enormes, mas porém, aleluia, toda vez falo isso, lembro neném, porém, temos obstáculos na frente. Lá tem os gigantes, homens gigantes. Lá tem aqueles nomes que eu li nessa noite, são os inimigos, aleluia, são pessoas que morava ali, que estava ao redor daquela terra, que morava ali. Então eles chegaram e disseram, olha Moisés, realmente a terra existe, a terra é boa, mas porém tem um problema, lá tem gente grande, gigante, tem muita coisa, mas não é maior do que nós, e nós não podemos vencer. E nessa noite eu quero dizer para cada um que está nesta noite aqui, muitas das vezes, irmãos, nós nessa caminhada, nós encontramos pessoas, aleluias, que deparamos com pessoas a qual quer nos desanimar, pessoas a qual fala que nós não somos capazes, pessoas que falam que nós não vamos conseguir, pessoas que falam que não vai dar certo, pessoas que falam que jamais vai acontecer aquilo na nossa vida. Mas nessa noite eu quero dizer algo da parte de Deus. Quem te prometeu não foi o homem, quem te prometeu foi Deus. E quando Deus fala, está falado. Aleluia, louvado e engrandecido. E a palavra de Deus diz que aquele povo voltou ali botando o obstáculo, botando o defeito que eles não iriam conseguir. E nisso não é diferente, trazendo para os dias de hoje. Trazendo para os dias de hoje é assim também. Quantos obstáculos, quantas pessoas nós temos na nossa vida, na nossa frente, pessoas, parentes, conhecidos, aqueles que se diz amigos, que nós às vezes contamos um plano, um projeto, algo que nós queremos fazer, e quantos diz que não vai dar certo, quantos que diz desista, mas nessa noite Deus está dizendo, avança, vai à frente, avança, aleluias. Aleluias. E aqui então a palavra de Deus diz que enquanto muitos nós achamos que põe defeito na nossa vida, quer pôr empecilhos, mas também tem pessoas que nos animam, pessoas que também falam, não,
você vai conseguir. Também tem pessoas que fazem assim também com a gente. E aqui nessa noite nós vamos ver dois homens cheios do Espírito Santo de Deus, dois homens cheios de Deus, dois homens cheios de confiança em Deus, que quando aquele povo estava ali falando que eles não iriam conseguir, porque tinha gigante, porque tinha obstáculo, e eles não iam conseguir entrar naquela terra, a palavra de Deus diz que levantou Caleb e Josué, e ele disse assim para o povo: ei, cala a boca. Todos podem calar a boca nessa noite. Aleluia. Era 12 e 2 corajosos levantou e diz assim: ei, cala a boca. Sabe por quê? Porque o Deus que tirou nós lá do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que abriu o Jordão, Rei Taramanaia, este Deus, Ele vai fazer nós atravessar a terra. Não tem gigante, não tem Satanás, não tem inimigo, não tem ninguém. Ei, Taramanaias. Aleluias, aleluias, aleluias. Porque nós vamos entrar. Nós vamos entrar porque Deus prometeu e nós vamos entrar. Nessa noite eu quero dizer para a amada igreja de Cristo: não dê ouvido àquele que tentar te parar, aquele que tentar dizer que você não vai conseguir. Deus manda dizer: você vai atravessar o Jordão, você vai passar o mar vermelho, você vai chegar do outro lado, né? Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque quem te prometeu é o grandão da Galileia. Quem te prometeu foi o Deus Todo-Poderoso. E o homem, ele não tem poder para parar ou tirar aquilo que Deus tem para você guardado. Nessa noite, querendo o inimigo ou não, você vai conseguir. Você vai atravessar. Você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que esses dois doidos falou: nós subamos e possuamos essa terra. Sabe por quê, irmãos? Porque eles sabiam e eles viveu e viu quem era o Deus de Israel. Era o Deus o Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas. E esse Deus, pastor Edith, mudou? Não, ele continua do mesmo jeito. Ele continua fazendo os mesmos milagres. Ele continua cumprindo na minha e na tua vida do mesmo jeito. Sabe por quê? No livro de Números também diz que ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está falado. Ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Porque Deus, ele zela pelo nome dele. E nessa noite,
Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei, desesperançoso, entristecido, dizendo: não vai acontecer, entra ano, sai ano, eu não consigo. Mas nessa noite, Deus está dizendo: você vai conseguir sim. Glória, aleluias, 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 aleluias. Eu não sei como você passou essas portas nessa noite, mas Deus está dizendo: eu não esqueci da promessa, eu vou cumprir. Aleluias, aleluias, Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluias, aleluia, aleluia, Deus, Tu és fiel, Senhor, Deus poderoso, Criador do céu e da terra, aleluias, aleluias. E a palavra de Deus diz que eles chegaram aonde Deus diz que ele ia chegar. Eles colocaram os pés na terra que Deus prometeu para ele. E nessa noite eu não sei o que você espera de Deus. Eu não sei o que Deus te prometeu. Mas uma coisa eu te digo: vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus, Ele é fiel. Nessa noite eu quero chamar a Carol. Irmão, que tem problema de tireoide é um caos. Ele logo fica rouca. Eu quero chamar a Carol. Eu quero pedir para a igreja ficar sobre os pés.